Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Ceni detona o elenco do São Paulo, critica a direção e sobra até para o Hernan Crespo na entrevista coletiva. Sim, ele estava muito incomodado após o empate diante do Fortaleza. E o time ainda corre riscos, hein? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, fiquei um pouco assustado com a entrevista coletiva do Rogério Ceni depois desse empate diante do Fortaleza, gol lá nos acréscimos do Martim Benítez. Antes um pouco o Vitor Bueno já tinha empatado o jogo, mas anulado pelo impedimento do Bruno Alves, mas um jogo muito ruim do São Paulo, mas muito ruim mesmo. Inclusive diagnosticado pelo próprio Rogério, depois da derrota para o Bahia e agora nesse empate diante do Fortaleza. Aquele time que na sua chegada criava muitas chances e pecava na finalização, e esse era o problema que a gente detectava no São Paulo. Pô, São Paulo tem que ter mais tranquilidade, está perdendo muitos gols, mas existia pelo menos ali um setor de criação que funcionava. Isso não tem ocorrido nos últimos jogos. E o próprio Rogério detectou, de que aquelas finalizações que passavam de 20 nos jogos, elas caíram para menos de 10. Realmente, se a gente for olhar o jogo de ontem, por exemplo, o São Paulo chegou com chutes à média distância do Igor Gomes ou do Reinaldo, né, que a bola passou longe, sem algum perigo para o goleiro Marcelo Boeck. Ele não fez defesas difíceis. E defensivamente o time também sofreu, não só no gol em que o De Pietri lá faz uma jogada em cima do Marquinhos e cruza para o Robson, que chega nas costas do Léo, mas antes o Ronald tinha tido uma chance em que o lado direito defensivo do São Paulo simplesmente deu um espaço assim para o cara dominar, pensar, e ali foi um gol perdido pela equipe do Fortaleza, já poderia estar vencido estar vencendo naquela oportunidade. Foi um jogo muito ruim de falta de compactação, de falta de criação, e aí a gente vai para a entrevista do Rogério Ceni. E por que eu fiquei assustado? Porque foram reclamações públicas e notórias sobre a montagem do elenco do São Paulo. E acho que ele pode ter até razão no mérito, né? Porque o elenco do São Paulo, como eu já falo para vocês aqui, precisa de uma limpa, precisa de uma reformulação ao final da temporada e pensar o seguinte: tá bom, quem pode ficar, quem tem um alto salário, vamos tentar emprestar, vamos negociar, vamos rescindir, tá encerrando o contrato, não renova, promove quem tá valendo mesmo na base, contrata jogadores com mais assertividade. O que é assertividade, né? É você contratar jogadores que sabem que vão te resolver o teu problema, jogadores que cheguem para ser titulares, e não aqueles jogadores para grupo, como vou citar um exemplo como o William, por exemplo. Eu não estou nem aqui falando do aspecto físico ou clínico dele, que infelizmente não fez com que ele pudesse jogar, mas jogadores que possam resolver o teu problema. Se bem que essa questão clínica também é importante, né? Porque no caso o São Paulo, para mim, tem um dos melhores meias do futebol brasileiro, que é o Martim Benítez, mas que não consegue jogar. Não consigo entender qual a dificuldade do Benítez jogar. Talvez ele tenha um problema, né, que as pessoas não falem, mas não é possível que ele não consiga jogar 90 minutos. E se o setor criativo é o que mais tem deixado a desejar, você tem um jogador que muda completamente o cenário do jogo quando ele entra, mas o treinador não pode utilizar. Parece que o Hernan Crespo não estava de todo errado, né? Quando ele não escalava sequencialmente o Benítez. E aí no primeiro jogo do Rogério Ceni aparece o Benítez para, né, dizer não, Benítez vai jogar, só que aí na sequência ele segue sem aparecer com regularidade. Impressionante o que acontece com esse jogador. Sobre o Hernan Crespo, o Rogério Ceni também falou que se você não compete diante do Fortaleza, você tem problemas. O Ceni, que conhece muito bem o Fortaleza, foi a primeira vez que ele foi, inclusive, jogar contra o Fortaleza com o estádio com torcida, essa partida lá no Castelão. E ele falou, se você não compete contra o Fortaleza, você tem dificuldades. E hoje nós competimos, diferentemente daquele jogo na Copa do Brasil, onde o São Paulo foi eliminado, quando ainda era treinado pelo Hernan Crespo. Achei um pouco deselegante também. Ele citou várias vezes, assim, se você comparar os jogos, hoje o São Paulo competiu mais fisicamente do que aquele jogo. Desculpa, Rogério, em primeiro lugar eu não concordo. O São Paulo foi, ok, amassado pelo Fortaleza naquele confronto de Copa do Brasil, mas também não fez nada demais nesse jogo do Campeonato Brasileiro. O Rogério entendeu como um jogo mais físico e tal e tudo mais, mas mesmo assim, o jogo foi ruim e o São Paulo não jogou nada de novo. O time segue correndo riscos, viu? Tá mais próximo da zona do rebaixamento do que da Libertadores. Eu falo para vocês, já dá para pensar numa vaguinha e tal, porque vão ter muitas vagas nesse campeonato. Mesmo assim, o São Paulo precisa entender a sua realidade. E tem uma sequência complicadíssima, só para ficar nos 2 próximos jogos. Flamengo,
Domingo que, tudo bem, historicamente, ou pelo menos recentemente, o Flamengo tem sido freguês do São Paulo, mas o Flamengo também quer reagir, tá pressionado lá, o Renato tá sendo cobrado, tem final de Libertadores na sequência, não vai ser um jogo fácil. E na sequência tem o clássico contra o Palmeiras, que esse sim tá voando na temporada justamente agora nessa fase. Então esses dois jogos são bem complicadinhos e o São Paulo não fechou os 42, 44 pontos necessários. Falta pouco, né? Tem 38. Mas para você ter uma ideia, o Santos, que estava lá embaixo, que já reagiu, passou o São Paulo. Tá com os mesmos 38, mas com mais vitórias. O São Paulo só tem 8 vitórias no campeonato. Sabe quem tem 8 vitórias no campeonato? O Grêmio. E olha a posição que o Grêmio tá, vice-lanterna. O São Paulo só venceu 8 jogos no campeonato. É muito pouco, é uma campanha muito ruim mesmo, e o time precisa entender que acho que Grêmio, Sport estão encaminhados, assim, o Juventude venceu o Inter, deu uma respirada, mas tem uma tendência, um cenário dos 4 últimos que vão cair, só que ainda tem 7 jogos, né? E algumas coisas podem acontecer, o São Paulo não pode vacilar, é o alerta que eu estou fazendo. E aí o Rogério Ceni foi perguntado muitas vezes sobre a atuação do time e tudo mais, e ele bateu numa tecla, e isso me chama muito a atenção, porque às vezes o treinador é questionado, e aí ele aproveita a pergunta para responder algo que ele quer dizer. Vocês estão me entendendo? Mandar um recado, às vezes para o elenco, às vezes para a direção. Nesse caso, do que eu vou falar para vocês agora, ele não foi apenas questionado sobre isso, ele foi questionado sobre outras coisas e ele usou as perguntas para falar exatamente aquilo que ele quis. Gente, não foi uma nem 2 vezes, foram 3 ou 4 respostas no mínimo sobre o mesmo tema. Ele disse textualmente que o Marquinhos é o único jogador de velocidade que ele tem no elenco. Depois ele voltou e disse, eu não consigo acelerar o jogo porque eu só tenho o Marquinhos. E quando você não tem pontas, você precisa jogar com os laterais. Então fica difícil realmente de acelerar o jogo, fica difícil de tentar alguma coisa diferente. Depois ele reclamou, pois o Marquinhos eu coloquei, eu sei que ele é canhoto, mas enfim, acabei colocando ele do lado direito. Seria melhor se ele fosse destro, mas é a opção que a gente tem. E assim foi sequencialmente criticando que apenas o Marquinhos, como jogador de velocidade, de extrema, os pontas, ele possui para poder... Inclusive depois ele falou, por exemplo, se eu começo com o Marquinhos, eu não tenho nenhum jogador para botar no lugar dele para mudar a partida. Ele falou isso. E depois disse, e aí para mim foi o mais decisivo, talvez a montagem do elenco, né, que está culminando agora, ela tenha sido mal feita, ela não tenha sido de forma adequada, por isso que a gente está chegando nessa situação com falta de opções. Então assim, o elenco do São Paulo, ele tem problemas, obviamente, mas a gente sempre teve uma sensação, e talvez isso seja um meia-culpa até da imprensa, de uma análise, porque não é um elenco barato, de que o time tinha opções, de que o time tinha alternativas. É que, claro, aí vem ausências como do Emiliano Rigoni, por exemplo, ou do Caleri, que não podia jogar 2 ou 3 jogos, e aí a coisa já começa a apertar. Aí você já tem que depender de um Pablo, de um Vitor Bueno, jogadores insuficientes, que não te deram resposta. Então essa análise ela vai precisar ser feita ao final do ano. Será que esse elenco, o São Paulo vai continuar a suportar mais uma temporada? Eu acho que alguns ciclos ali já deveriam ser encerrados. E o Rogério está fazendo esse diagnóstico. Eu quero deixar bem claro aqui que eu concordo no mérito, tá? O Rogério tem razão em falar isso. Eu só me surpreendi porque ele foi muito duro em alguns momentos, criticando a montagem desse elenco. E aí depois tem uma frase direta para a diretoria, quando ele é questionado depois da entrevista que o Júlio Casares deu para o Bola da Vez da ESPN, dizendo que seria um prejuízo muito grande o São Paulo não estar na próxima Libertadores. E aí o Rogério responde assim, olha, prejuízo, pelo que eu sei, desde que eu cheguei aqui, faz tempo que tem. Quando eu estava aqui antes, a dívida era de 150 milhões, hoje passou de 600, então ela aumenta ano após ano. Então prejuízo por prejuízo, era um Rogério assim, sabe... inconformado, quando ele foi questionado sobre o que ele pode fazer nessas 7 rodadas finais, ele falou, esse ano não pode fazer nada. Tipo assim, o que eu tenho tá aí, eu não tenho como melhorar muito a situação. E voltou a falar da ausência de pontas, falou da ausência de opções. Eu acho que está bem claro que essa reformulação já foi diagnosticada pelo Rogério e a diretoria vai ter que se mexer, vai ter que contratar. Porque o Rogério tem tamanho para isso, ele tem peso. Acho que foi deselegante com o Crespo, em comparar aquele jogo da Copa do Brasil e tudo mais. Acho que ele foi, digamos,
polêmico ao falar publicamente essas questões, mas, de novo, no mérito ele tem razão. E ele tem tamanho para isso, para cobrar publicamente a diretoria. Não sei de que forma isso bate lá dentro. Não quero aqui criar uma crise, uma polêmica, nada. Só estou constatando a entrevista do Rogério, tá? Não sei de que forma isso chega, mas a relação do Casares com o Rogério, até onde a gente sabe, é muito boa. E o próprio Casares acho que vai entender, vai diagnosticar a mesma coisa que o Rogério e vai ter que se mexer. Apesar da dívida, apesar dos problemas financeiros, se o São Paulo, primeiro precisa sobreviver, né? Que ainda não está livre totalmente do rebaixamento. Acho que não cai, né? Exatamente pelos outros times ali estarem mais encaminhados do que o próprio São Paulo. Mas a sequência é difícil e não pode vacilar. E pensar em 2022, mesmo assim, mesmo que o São Paulo não caia, ele vai ficar naquela posição de limbo ali. Pode ser que pegue uma Sul-Americana, mas 13º, 14º, 15º, 12º, é muito pouco, né? É muito pouco pelo que o São Paulo gasta, pelo que investe, pela estrutura, pela torcida, pela história, é muito, muito pouco. Então, mesmo que sobreviva, e essa é a tendência, 2022 vai ter que ser muito bem pensado por essa diretoria para o time não passar essa vergonha, né, que é essa campanha que a gente está vendo, com essas atuações também muito, muito insossas, em que a gente olha e não vê nada. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!